Olá, amigos. Olá, amigos. Doutor Rogério Queiroz. Meu convidado já aqui. Meu convidado já entrou. Rogério já? Pronto. Olá, doutor Boa Rogério. noite. Boa noite. Convidado Como estão as coisas por aí? especial. Tudo bom, Imagino. doutor Muito obrigado. Rogério? Tudo Muito bom? obrigado Como por vai o esse senhor? Tudo em convite. paz? Tudo em paz na medida do possível, Tempinho. né? Com os desafios do dia a dia e a gente vai tocando as nossas Isso, tocando barco. funções, as nossas atuações no dia a dia. Isso, Imagino que também o corre-corre para os jornalistas também seja muito grande diariamente, é né? verdade. Ainda mais Eu cobrindo a queria, área como a saúde, né? exatamente, ainda mais nessa área, né? Sem Mas dúvida. é isso aí. Deixa eu dizer, estou muito feliz aqui de te receber hoje. A gente vai falar sobre o papel do Ministério Público no âmbito da saúde. Para quem está entrando, eu estou com o doutor Rogério Queiroz, promotor de justiça, que vai fazer 30 anos de atuação agora em setembro, né, doutor Rogério? Exatamente, Que nossa turma é beleza, de hein? pois é, a nossa turma é de 1993. Portanto, Que agora, setembro, 21 de setembro, nós completaremos 30 anos de Ministério Público. joia! 30 anos e 12 de atuação no âmbito da saúde. Isso. Comecei na saúde em 2000, no início de defesa da mulher no enfrentamento da violência doméstica, mas e depois exclusivamente na área de saúde. Sei. Eu perdi um pouquinho, parece que a internet falhou aí um pouquinho. Era bom você dar uma repetida aí. Você falou que entrou há Isso, 12 anos. 1993. Sim, E em 2010, eu inicialmente acumulando também com enfrentamento à violência doméstica, acumulava sim. saúde e um pouco da atuação no enfrentamento da violência doméstica, mas depois desse período, exclusivamente em saúde, aproximadamente 12, 13 anos. Certo. Doutor Rogério, antes da gente começar nosso bate-papo, vai ser um bate-papo super tranquilo e muito esclarecedor para as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de mandar um beijo para a doutora Norma, essa querida que eu tive o prazer de assessorar e a honra de assessorar. Um abraço para o pessoal da SECOM. E gostaria de mandar um abraço muito grande para todos esses promotores aqui. Não são muitos, não, porque assim, eu me dei com muitos promotores, mas me relacionei mais com alguns. Então, doutor Pedro Maia, doutor Luiz Vasconcelos, doutora Sara, doutor Valdemar Araújo, doutor Thomas Brito, doutora Rita Tourinho, doutor Frank Ferrari, doutor André Lavini e doutora Patrícia Kett. Eu falei com todos, muitos. Até pouco tempo que eu passei, mas consegui falar com muita gente. Então, mandar um abraço, dizer que eu fui muito honrada e muito feliz de trabalhar no Ministério Público. Gostei muito. E o Ministério Público é uma casa que se respeita, né? Eu fiquei assim encantada porque a missão do Ministério Público é muito grandiosa, né? Vocês são os defensores, os guardiães da lei. Então, assim, me honrou muito. Eu fiquei muito lisonjeada e gostei muito de trabalhar. Eu queria, para você começar a falar do tema, eu gostaria que você falasse, fizesse uma explanação um pouquinho do que você acha sobre a prestação de saúde pública no nosso estado da Bahia. Na sua visão, Bom, o que é que você acha, o que é que está faltando? a prestação,
a construção de um sistema universal é algo extremamente complexo. Não é simples construir um sistema universal, principalmente dentro dos parâmetros constitucionais que nós temos, que garante lá no artigo 196, saúde é direito de todos e dever do Estado. Existe uma segunda parte nesse dispositivo que fala que é garantido mediante políticas públicas. Só que a interpretação que durante muito tempo foi dada é o de tudo para todos, só que não há o financiamento concorrente para fazer face a essas despesas. O financiamento que deveria ser tripartite pela legislação, município, Estado, União, o que nós estamos verificando é que, paulatinamente, a União, que arrecada, que tem a parte maior do bolo arrecadatório do nosso Estado, bolo tributário do nosso país, paulatinamente a União vem se eximindo dessa responsabilidade, lamentavelmente. Nós temos como investimento público em saúde no Brasil aproximadamente 4% do PIB, enquanto num país que tem um sistema universal também, como a Inglaterra, eles gastam 9% do PIB. A Inglaterra hoje está em 5º lugar como economia, o Brasil hoje está em 13º. Portanto, eles gastam 9% do PIB para uma população que é 1/3 da nossa. Só por esse breve introito dá para se ver que é um desafio gigantesco a construção de um sistema único em um Estado do tamanho da França, com recursos que são proporcionais à arrecadação e à população, embora a legislação diga que esse recurso deva levar em consideração a epidemiologia, a demografia e outros fatores que são considerados, embora nunca tenha sido regulamentada para melhorar o repasse e a construção do Sistema Único de Saúde. Onde é que eu quero chegar com isso? Sim. Nós temos imensos desafios ainda para implementar uma saúde pública de qualidade para toda a nossa população. Nós temos 28 regiões de saúde, 28 regiões de saúde, e pelo decreto 7508, a assistência em cada região de saúde dessa, pelo artigo 5º, ela deveria contemplar a atenção psicossocial, a atenção primária, vigilância, deveria ter atenção especializada e hospitalar em cada uma das 28 regiões de saúde, e nós não podemos acelerar que temos hoje, nas 28 regiões de saúde, todos esses requisitos. E por que isso? Porque o decreto 7508 ele é de 2011. Antes do advento desse decreto, nós tínhamos as DIRES, Diretorias Regionais de Saúde. E essas DIRES eram divisões administrativas da Secretaria Estadual de Saúde. Com o advento do decreto, as DIRES viraram regiões de saúde, sem, no entanto, contemplar aqueles requisitos que estão previstos no próprio decreto 7508. Portanto, você tem uma gestão que deve ser municipal, estadual e federal, ela é tripartite sob o aspecto de gestão, divididas as competências com base no que diz a lei do SUS, Lei 8080. E também dividido o financiamento entre esses 3 entes. No entanto, nós sabemos que, na realidade, as pastas da Fazenda estabelecem cotas para a pasta da saúde, nos 3 entes. Isso limita a ampliação, o que eu costumo falar, a ampliação das fronteiras do Sistema Único de Saúde. Nós estamos restritos pelo aquilo que está determinando o orçamento. E isso gera um impacto na população. A população, por vezes, tem dificuldade de acesso, tem dificuldade de qualidade, e muitas vezes, por conta disso, busca o Ministério Público. Certo. Doutor Rogério, você me falou que falta a dificuldade de acesso na atenção especializada e terciária. E além de uma imensa fragilidade na atenção básica, eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas entenderem o que é atenção básica, o que é atenção especializada, terciária. É bom a gente explicar. Nós temos é uma divisão clássica, embora alguns doutrinadores da área da saúde e do direito sanitário já critiquem essa divisão. Uma atenção básica com a atenção primária à saúde. O que é isso? São aqueles postos de saúde que estão mais próximos da população e que a população tem um acesso mais fácil, muitas vezes, se for com a equipe de saúde da família. Ali existe uma área que está
abrangida pelo aquele posto de saúde, existe uma população adscrita para ser atendida naquele posto de saúde, ou a atenção básica e a atenção primária, atenção básica ou atenção primária, muitas vezes tratado como sinônimos, sem saúde da família. Sem saúde da família, você vai ter um posto de saúde que está aberto à demanda da população, não existe uma restrição de população e de território para atender. A atenção especializada, nós estamos falando da média complexidade. Nós estamos falando de exames de média complexidade, nós estamos falando de atendimento especializado, portanto, atendimento com especialistas e esses exames e procedimentos de média complexidade. A terciária, nós estamos falando do hospitalar. Nós estamos falando do acesso às unidades hospitalares por qualquer outro tipo de contingência. Isso de uma maneira muito grosseira, de uma maneira muito superficial, para que a população possa entender essa divisão entre atenção básica, atenção especializada e atenção terciária. Ok. Doutor Rogério, eu gostaria que você falasse agora sobre as principais atuações do MP para que os serviços de saúde sejam cada vez melhores para a população, que cheguem mais, que a população tenha mais acesso aos serviços de saúde. O que é que o MP vem fazendo em linhas gerais? Depois a gente vai desdobrando em regulação, nos outros pontos mais sensíveis, tá? Mas, de uma maneira geral, o que é que o MP vem fazendo? Vamos lá. O Ministério Público, com o advento da Constituição, logo que adveio a Constituição, nós não tínhamos uma posição dos nossos tribunais no sentido de que saúde era um direito subjetivo público do cidadão. Não se entendia, logo que veio a Constituição, que o cidadão poderia provocar o judiciário para buscar uma prestação de saúde do Estado, do município ou da União. Porque não se entendia isso. Logo que foi promulgada a nossa Constituição, se dizia que aquilo era um sonho, que era uma Constituição sonhadora e que se tratava de uma norma programática sem efeitos concretos para a população. Aí surge um movimento chamado o Movimento da Eficácia do Direito Brasileiro, Direito Constitucional Brasileiro, onde os doutrinadores passaram a dizer, não, está no texto constitucional, é oponível ao Estado e nós podemos acionar os entes federativos para que eles prestem determinado serviço. Quando começa isso? Começa justamente a partir do momento em que a nossa população, aliás, a população mundial, viveu uma espécie de pânico com o advento do HIV. E algumas ações foram propostas com o objetivo de garantir o tratamento gratuito no Brasil. Não era. E o Supremo Tribunal Federal acolheu essas ações. Elas tiveram quase todas a origem no Rio Grande do Sul, porque existia uma lei estadual no Rio Grande do Sul que abria margem para se questionar e se pleitear isso judicialmente. O Supremo acolheu e transformou isso na jurisprudência. No ano 2000, um julgamento definitivo, que termina virando uma decisão paradigmática da Justiça Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, no ano 2000, a Constituição de 1988. No ano 2000, o ministro Celso de Mello decide que sim, efetivamente o artigo 196 ele tem eficácia e pode ser oponível aos índices. Somente em 2005 é que o Ministério Público Estadual, então, começa a se organizar para atuar na área de saúde. Por quê? Porque nós tínhamos, então, com a colega Itana Viana, uma promotoria de cidadania que cuidava dessa matéria, mas estava muito focada na atuação repressiva em relação ao erro médico, já que não haveria um direito subjetivo do cidadão em pleitear a saúde como direito subjetivo público. A partir daí começa a ser estruturada a atuação do Ministério Público Estadual. E, posteriormente, no ano de 2010, é criado o Centro de Apoio Operacional. 2010, 2012 é criado o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e até o momento funciona com essa estrutura, os promotores da capital e o Centro de Apoio Operacional dando apoio a todo o Estado, todas as promotorias do interior. Desde então, nós passamos a atuar predominantemente no coletivo. O Ministério Público está vocacionado para a tutela coletiva. Quer dizer isso? Nós recebemos as demandas do cidadão, por vezes informando uma falta de medicamento,
Sim. E quando essa notícia chega ao Ministério Público, nós procuramos saber se essa falta é sistêmica. Se está faltando medicamento para uma pessoa, o medicamento deve estar em falta para outras pessoas, evidentemente, eu estou falando de medicamentos incorporados. Nós criamos o planejamento, dentro do planejamento estratégico, nós temos projetos relativos à atenção primária, os promotores visitam e fiscalizam a atenção primária à saúde. Nós temos projetos em relação à rede de atenção psicossocial. Nós temos agora uma nova ação em relação às unidades de pronto atendimento e as unidades hospitalares que são sempre acompanhadas pelos promotores de justiça em todo o estado, não apenas na capital. Em todo o estado, nas ações, sejam elas pontuais, sejam nas fiscalizações periódicas, embora não haja um planejamento estratégico em relação às unidades hospitalares, elas são frequentemente fiscalizadas. Nós temos atuações em relação à vacinação, a garantia da vacinação. Nossa coordenadora, a doutora Patrícia Medrado, na última notícia que nós tivemos da queda da cobertura vacinal, ela buscou a informação por município e distribuiu essa informação para todos os promotores de todo o estado. E, como não poderia deixar de ser, nas demandas que chegam ao Ministério Público de natureza individual, que tem predominado o aspecto relativo ao acesso a leitos da retaguarda de urgência e emergência, que nós chamamos de regulação. E por falar em regulação, vamos partir para esse ponto. Para esse ponto, né, doutor Rogério, assim, tão sensível, né? A regulação, a gente que é da imprensa, recebe muito pedido e muita denúncia de pacientes que estão em situações, pacientes que sofreram AVC, que sofreram infarto, que precisam ser regulados de uma forma muito rápida. E a regulação é esse entrave ainda na saúde pública. Então, eu gostaria de saber o que é que o Ministério Público vem fazendo. O senhor me falou que o Ministério Público tem um fórum, né? Que trata muito bem da questão da regulação. Então, falar nesse fórum, nessas discussões, o que é que tem se avançado para melhorar a questão da regulação? Desde 2012 nós atuamos nessa temática. Em 2012 eu mesmo tive a oportunidade de mover uma ação buscando ampliação de leitos. O problema é que a regulação, ela é a solução desse problema é extremamente complexo, porque não adianta abrir leitos. Leitos foram abertos em Seabra, em Juazeiro, em Feira de Santana, perdão, Juazeiro não, Jequié, em Vitória da Conquista. Nós vimos ampliação da rede, uma tentativa de se ampliar a rede, de se garantir acesso. Mas o problema é muito mais complexo. Além disso, em plena pandemia, quando nós estávamos acompanhando a fila da regulação e observamos dificuldade de acesso a leitos de UTI, pessoas que precisavam de ventiladores mecânicos, chegamos a enfrentar um déficit de mais de 500 leitos naquela oportunidade. Nós movemos uma outra ação, objetivando a ampliação e a garantia desse acesso, ainda que com os leitos transitórios, como nós vimos abrir os gripários e os hospitais de campanha com o objetivo de acolher aqueles pacientes. E diariamente nós recebemos solicitações e temos provocado a Central de Regulação para garantir o acesso, embora nem sempre nós consigamos através de demandas individuais. Mais do que isso, é necessário observar como corrigir o problema. A Central Estadual de Regulação, ela não possui leitos, ela não possui profissionais médicos para prestar assistência, ela possui médicos reguladores. Os leitos, eles são oferecidos pelos hospitais municipais, pelos hospitais estaduais e pelos hospitais geridos pelas universidades, hospitais universitários. Aqui nós temos o Hospital das Clínicas, que presta um excelente serviço à nossa população. Portanto, a Central de Regulação, que muitas vezes é criticada, e ela fica na dependência do recebimento da informação de que aquele leite está vago. E talvez aí exista uma fragilidade, porque essa informação deveria vir no sistema eletronicamente, e quem sabe a gente consiga avançar para que a central tenha acesso diretamente a esses leitos.
Mais do que isso, nós temos uma série de internações por causas sensíveis à atenção primária. O que é isso? Pessoas que são internadas por conta da fragilidade, como eu citei lá atrás, da atuação da atenção primária. Nós vemos pessoas, por exemplo, com diabetes, que não conseguem controlar o diabetes, desenvolvem pé diabético, e a partir do momento que desenvolvem pé diabético, eles podem necessitar de arteriografia, angioplastia, por vezes de amputação desse pé que termina por necrosar. Nós, até metade do ano passado, nós enfrentamos uma dificuldade imensa para regular esses pacientes. Há uma sazonalidade no tipo de demanda que surge. E nós instauramos um inquérito civil também para enfrentar o aumento de demanda em relação ao pé diabético. Atualmente, essa demanda ela foi praticamente resolvida. Nós enfrentamos dificuldades também em relação à oncohematologia, por conta de dificuldade de acesso, falta de leito suficiente para isso, falta de profissionais para atuarem nessas áreas extremamente especializadas. E, portanto, nós vamos atuando a partir do momento em que há uma sinalização, pelas demandas que chegam ao Ministério Público, do aumento de pressão em uma ou determinada especialidade. Entendi. Nós acompanhamos diariamente, tantas demandas existentes no sistema de informações, quanto as que chegam ao Ministério Público, buscando entender o que está acontecendo, para a partir daí tomarmos uma medida, seja ela através de procedimento administrativo, inquérito civil, seja ela judicial. Entendi. Doutor Rogério, a contratação de novos médicos reguladores não facilitaria essa questão da regulação, não melhoraria? Foram contratados médicos reguladores recentemente, mas o fundamental é ter a disponibilidade da vaga, é ter a informação de que a vaga está disponível. E para isso a gente precisa de uma grande concertação entre os entes, União, Estados e municípios. Por quê? Os municípios eles têm muitos chamados HPPs, hospitais de pequeno porte. Esses hospitais de pequeno porte, até 50 leitos considerados HPP. Sim. Esse hospital de pequeno porte ele tem baixíssima resolutividade. E ao invés dele resolver o problema do cidadão, ele acolhe o cidadão na porta de emergência, o que é louvável, mas ao mesmo tempo ele pressiona a central de regulação porque ele não resolve o problema. Entendi. A mínima capacidade instalada nesses HPPs, seja através de uma melhoria, de uma requalificação, contratação de pessoal para poder garantir o cuidado conforme os protocolos, conforme as regras sanitárias que regem a matéria. Já poderia desafogar, mas observe que nós temos 417 municípios e nós temos pequenas unidades de emergência ou HPPs em quase todos eles. Em quase todos eles. Eles precisam, pelo menos, acolher uma parcela dessa demanda e mais do que isso. Quando o paciente vem para uma unidade de maior complexidade e, por vezes, precisa fazer uma recuperação em uma unidade hospitalar, esse HPP ele precisa estar capacitado para receber esse paciente do seu município de volta, para continuar essa recuperação na sua unidade, para que se vague um leito na retaguarda de urgência e emergência. Porque às vezes você tem uma retaguarda cirúrgica que está ocupada com um paciente que só está fazendo antibiótico para receber alta. E esse paciente não precisaria ficar mais numa unidade ultra especializada e poderia liberar essa vaga na retaguarda cirúrgica, para que o leito possa rodar, para que a sala cirúrgica possa rodar e se possa fazer o acolhimento do maior número possível de pacientes. Ou seja, é uma grande concertação envolvendo a atenção primária, a atenção secundária. Os especialistas são de extrema importância. O acesso ao especialista é um dos grandes gargalos do Sistema Único de Saúde. E nós já temos, inclusive, uma ação civil pública julgada nesse sentido aqui na capital em relação a essa matéria, para justamente evitar que o paciente agrave, que o paciente agudize e busque uma porta de emergência e fique na dependência dessa retaguarda, que é gerenciada, embora não tenha os leitos, mas é gerenciada pela Central Estadual de Regulação. Ok, doutor. Vamos passar para um outro ponto também importante. Fornecimento de medicamentos pelo SUS.
gostaria que o senhor falasse, porque a gente tem, né, assim, uma grande parcela de pacientes que precisam de medicamentos mais simples, mais... Você, às vezes, recorre a uma farmácia popular e compra, mas você também precisa de medicamentos mais poderosos, como pacientes que estão em tratamentos de câncer. Então, o que é que o Ministério Público vem fazendo para que os pacientes tenham realmente fornecimento desses medicamentos? Vamos lá. Primeiro vamos entender como é que funciona a dispensação de medicamentos do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele tem 3 componentes de assistência farmacêutica. O componente básico, que são aqueles medicamentos utilizados nos postos de saúde, que compõem a atenção primária, que eu falei há pouco. O componente estratégico da assistência farmacêutica. No componente estratégico, nós estamos cuidando de pacientes, de patologias que são eleitas principalmente por critério de desigualdade e os imunobiológicos. Por exemplo, as patologias como tuberculose, hanseníase, malária, HIV, todos os medicamentos para o tratamento dessas patologias, eles integram um componente estratégico da assistência farmacêutica. Assim como as vacinas. Todas as vacinas integram o componente estratégico da assistência farmacêutica. Todas essas medicações são de responsabilidade da União. A União que fornece todas as medicações e algumas delas, inclusive, não têm à disposição em farmácia comercial, somente através do componente estratégico. Mesmo a pessoa usuária da rede privada, ela vai ter que buscar assistência em relação a essas medicações no Sistema Único de Saúde. E muitas vezes o Sistema Único de Saúde manda até mesmo para o hospital onde essa pessoa é assistida e acompanhada. E lá mesmo na sua unidade ele já recebe a sua medicação. E temos o componente especializado da assistência farmacêutica, que era chamado antigamente o componente de alto custo, medicamentos de alto custo. Aqui nós estamos tratando de patologias cuja linha de cuidado é definida em PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Ali, nesses protocolos clínicos que são elaborados pela Conitec, e a partir da elaboração da Conitec, o medicamento novo ele pode ou não ser incorporado através de ato da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Através de uma portaria, ele baixa uma portaria e incorpora o medicamento que foi indicado no protocolo pela Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde, Sistema Único de Saúde. Em relação aos medicamentos oncológicos, nós temos um problema adicional. A regra geral é que o medicamento oncológico não integra nenhum dos 3 componentes. O medicamento oncológico deve ser fornecido pelo que está na legislação sanitária, a legislação do Sistema Único de Saúde, deve ser fornecido pela própria unidade que acolhe aquele paciente, o CACOM ou o NACOM. Só que, atualmente, isso tem gerado um problema imenso. Por quê? Porque essa unidade ela é remunerada pela União através de APAC, Autorização de Procedimento de Alta Complexidade em Oncologia, a APAC-1. E o valor dessas APACs é muito baixo para fazer face a essas novas tecnologias que estão à disposição. Esse novo acervo farmacêutico, esse novo acervo tecnológico à disposição dos usuários em geral. Como eles não passam por avaliação em regra, embora em 7 casos tenha ocorrido essa avaliação, como eles não passam por avaliação da Conitec e não integram nenhum dos componentes, cabendo à própria unidade fornecer ou não, isso tem gerado um conflito imenso. Por quê? Porque os usuários, a medicação estando à disposição, medicamento novo, medicamento com tecnologia avançada, os usuários querem ter acesso. No entanto, o SUS não incorporou ainda essas medicações. Nesses casos, atualmente, as ações devem ser propostas perante a Justiça Federal, que afasta a atuação do Ministério Público Estadual. Por que isso? Porque o Supremo Tribunal Federal julgando a solidariedade entre os entes,
ele estabeleceu que o juiz deve definir quem deve custear as medicações. E os medicamentos de alto custo, pela regra atual financeira, os recursos financeiros da União para o custeio desses medicamentos, embora a temática ainda vá ser objeto de outro julgamento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tema 1234, que deverá ser pautado. Parece estar na relatoria do ministro Gilmar Mendes. Certo. Doutor Rogério, vamos falar um pouquinho. Eu estava lendo sobre o Programa Nacional de Redução de Filas. Né? Nós temos mais de 1 milhão de pessoas na fila do Sistema Único de Saúde para cirurgia eletivas. Né? Eu queria também que o senhor comentasse sobre isso. Parece que houve um repasse já para a Bahia, para acelerar esses mutirões, né? para agilizar as cirurgias eletivas. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Houve a liberação do recurso para... Né? Novo. Houve a liberação do recurso para a realização da cirurgia, mas ele não vai contemplar tudo. Sim. Nós precisamos saber que vai reduzir, talvez, o que tem a maior demanda. Ele é de extrema importância, não tenho a menor dúvida disso, mas não vai atingir todos os pacientes que estão aguardando. Nós precisamos resolver o problema dos pacientes que estão represados, mas nós precisamos criar política para que novos pacientes não fiquem aguardando muito tempo para a realização dessas cirurgias. É fundamental resolver o problema dos pacientes que estão aguardando há muito tempo. Mas é ainda mais importante nós termos a estrutura para que novos pacientes não entrem em uma fila sem uma perspectiva de prazo de solução do seu problema. Até porque são justamente esses pacientes que terminam agudizando e vão para uma porta de emergência e depois vão pressionar a central de regulação, porque eles necessitam do serviço e a central de regulação não recebe a oferta de leitos das diversas unidades. É importante também, aproveitando a sua audiência, informar que existe um chamamento público feito pelo Estado da Bahia para a contratação de leitos aberto nesse exato momento, para que, eventualmente, as instituições que estejam interessadas, elas se habilitem nas 28 regiões de saúde. Isso foi informado no nosso procedimento de acompanhamento do processo regulatório, foi informado pela Secretaria, nós anexamos, inclusive, o ato, e há possibilidade, sim, de contratação de leitos novos nas 28 regiões do Estado. Maravilha. Bacana, doutor. Vamos falar um pouquinho sobre combate à mortalidade materno-infantil, sobre o projeto Cegonha do Ministério Público, doutor? Isso, é um drama. Na realidade, quando nós tivemos os desafios do milênio, aqueles primeiros desafios do milênio 2000 e 2015, o único compromisso que o Brasil não conseguiu atender àquilo que ele tinha se comprometido foi em relação à mortalidade materna. É um dos maiores dramas, uma criança deixar um hospital recém-nascido tendo morrido, falecido a sua genitora. É o destino e é uma tragédia familiar e social. Nós não podemos conviver com isso. Mais do que isso, mortalidade materna, atualmente, é evitável. Ouço os professores da Escola de Medicina que participam das nossas reuniões, nós temos as reuniões, como foi citado, fora de regulação, nós temos as reuniões periódicas também desse projeto Cegonha, onde nós convidamos a academia, nós convidamos os gestores de todas as unidades da atenção primária, os coordenadores da atenção primária, para que eles possam dialogar e nós possamos entender e aí construir soluções para esses problemas. Mas é uma tragédia inaceitável que nós tenhamos a quantidade de mortes maternas que nós ainda temos no nosso estado. Aliás, no Brasil, o Brasil não conseguiu atingir aquilo que ele se comprometeu no Pacto dos Objetivos do Milênio. Entanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir aí de 2016 a 2030, chamada Agenda 2030, o Brasil renova esse compromisso
E nós estamos todos trabalhando para que, efetivamente, nós consigamos reduzir mortes maternas. Para reduzir mortes maternas, nós vamos precisar estruturar unidades de saúde. É inaceitável que a maternidade não tenha, pelo menos, uma unidade transfusional, porque nós sabemos que a hemorragia gestacional, a hemorragia do parto, ela mata rápido. E nós precisamos que todas as unidades tenham as suas unidades transfusionais. É necessário pensar nesse aspecto estrutural e o Ministério Público também está acompanhando essas demandas que chegam e que nós estamos, a partir do acompanhamento diuturno dessas unidades, com visitações, com reuniões e com discussões, também objetivando a implementação. Ok. Saúde mental. Doutor, a saúde mental foi muito impactada, né? Durante a pandemia, crianças e adolescentes, né? Crianças ficaram muito dentro de casa. Eu gostaria de saber o que é que o Ministério Público vem fazendo, a questão dos hospitais de custódia e tratamento, da possibilidade de fechamento. Hoje o senhor me passou uma posição importante, mas eu gostaria de saber o que é que o Ministério Público vem fazendo nessa atenção à saúde mental. Bom, a rede de atenção psicossocial, lamentavelmente, ela não está bem estruturada. Talvez seja das redes temáticas do Sistema Único de Saúde a que menos estruturada está. A própria concepção normativa dela gera uma fragilidade. Por quê? Porque os municípios com menos de 15 mil habitantes não são obrigados a ter CAPs. Mas aqueles municípios também têm pessoas que precisam de acompanhamento em relação à sua saúde mental. A Bahia, nós temos cerca de 170 municípios com menos de 15 mil habitantes. Nós temos esse projeto que objetiva justamente a requalificação e reestruturação da rede de saúde mental. Nós estamos preocupados particularmente com Salvador, a partir do momento que houve a decisão, através da resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, de fechamento dos hospitais de custódia e tratamento, implementando no âmbito do sistema judiciário a reforma psiquiátrica. Esses pacientes, essas pessoas que deixarão esses hospitais de custódia e as que iriam eventualmente acessar por conta da prática de um ato descrito como crime, essas pessoas vão ter que buscar rede de atenção psicossocial para tratamento. É isso que está dito na resolução 487. Nós vamos precisar de serviço residencial terapêutico, porque os que estão no HCT, eles vão ter que sair para serem acolhidos nessas unidades, caso não tenha mais família, não tenham mais famílias como referência, para que não fiquem desassistidos. Eles vão precisar de acompanhamento nos centros de atenção psicossocial. É importante dizer que Salvador ele está tem a sua rede composta basicamente por CAPs do tipo 2. CAPs tipo 2 é inadequado, porque não tem acompanhamento, não funciona 24 horas, não tem o acolhimento para pernoite, não tem o médico para acompanhar também em tempo integral. Boa parte desses CAPs também já está saturada. E nós chegamos a mover uma ação com o objetivo de transformar esses CAPs 2 em CAPs 3, e nessa semana houve a apresentação pela Secretaria de uma proposta para fazer essa transição de CAPs 2 para CAPs 3, ampliando a rede de atenção psicossocial. Houve também, por parte do Ministério da Saúde, a sinalização, aliás, a liberação ou a sinalização da liberação de 200 milhões de reais para todo o país, para a estruturação dessa rede. Mas nós vamos precisar de pessoas, nós vamos precisar de estrutura física, nós vamos precisar certamente de requalificar e repensar os processos de trabalho. Nós vamos precisar, sim, garantir o acolhimento de todas as pessoas que eventualmente precisem acessar a rede de atenção psicossocial. E nesse caso, agudo e que bate as portas por conta da decisão do Conselho Nacional de Justiça, dos pacientes egressos dos hospitais de custódia e tratamento.
eles precisarão ser acolhidos, se não forem acolhidos em suas famílias, precisarão ser acolhidos no serviço de residência terapêutica, com acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial. Quer dizer, uma situação que já tem uma problemática, né? E pode se agravar com a chegada desses pacientes aí que precisariam de uma assistência mais especializada, em hospitais mesmos, de custódia, né? Complicado. O que gera muita insegurança jurídica talvez seja essa movimentação pendular em relação à política. Existiu uma política nitidamente manicomial até a reforma psiquiátrica, a Lei 10.216. Depois do advento da lei, nós passamos à política antimanicomial. A partir de algum momento, os leitos e os ambulatórios de psiquiatria, eles foram reabertos por decisão do Ministério da Saúde e agora, mais uma vez, foram revogadas essas normas e repristinadas, ou seja, voltaram à vigência as normas relativas à reforma psiquiátrica. Portanto, há uma movimentação pendular na própria política pública de acordo com a ideologia de quem está no governo. Nós temos que tratar o SUS como uma política de Estado, isso que é fundamental, e não de governo, porque a população não pode ficar sujeita a essas movimentações e essa insegurança jurídica em relação à própria política pública de saúde. Ok, doutor Rogério. Doutor Rogério, o Ministério Público é vocacionado para atender às demandas coletivas, mas também atende às individuais. Eu queria assim, que o senhor colocasse para quem está nos assistindo, por exemplo, problemas com planos de saúde. É tratado planos de saúde privados, é tratado pelo Ministério Público, mas pela defesa do consumidor, é isso? Isso. Onde a relação de consumo, planos privados de saúde comerciais, porque nós temos os comerciais, nós temos os de autogestão. Sim. Os planos privados de assistência à saúde, a relação deles com o seu usuário é a relação de consumo. Portanto, são os promotores que atuam na promotoria do consumidor que atuam nesses casos. Mas o Ministério Público não é legitimado para a tutela individual nesses casos. Atua apenas no coletivo. E eu posso falar com alguma segurança sobre isso, porque eu também já fui promotor da área do consumidor e, à época, ingressei com ações contra operadores de plano de saúde, mas por conta de reajuste. No caso, é o chamado direito individual homogêneo desses usuários, um reajuste, talvez, se você se recorde, um reajuste à época da ordem de 40% que as operadoras deram, há mais de 10 anos isso, gerando essa insegurança, principalmente para os usuários que tinham ingressado nesses planos de saúde antes da lei de planos de saúde. Portanto, esses usuários estariam descobertos e houve a imposição desse reajuste, o Ministério Público ingressou com ações para questionar a abusividade desses reajustes. Mas a nossa atuação em relação aos operadores de plano de saúde apenas de natureza coletiva. Sei. Planserve. O Ministério Público tem alguma... O Planserve é um plano público de autogestão. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável na relação dos usuários com os planos de saúde, exceto nos casos de operadoras de autogestão, exceto nos casos dos planos de autogestão. A jurisprudência ainda está construindo o entendimento em relação às consequências disso, qual a aplicabilidade, a limitação ao contrato ou não, principalmente se tratando de um plano público cuja oferta está definida em atos normativos do próprio poder público. Ele é gerido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia. E houve um conflito de atribuição dentro do Ministério Público, tendo ficado com as promotorias de Fazenda Pública a atribuição para atuar nesses casos. Certo. Ok.
Vamos falar um pouquinho sobre casas de acolhimento. O Ministério Público também tem instaurado os procedimentos, né, doutor Rogério, de algumas casas que não estão dentro de padrões de acolhimento, principalmente de pacientes idosos. O Ministério Público, ele tem, poderia até por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos que periodicamente visitar as chamadas ILPI, Instituições de Longa Permanência de Pessoas Idosas. São as promotorias de cidadania, com atribuição na defesa, na tutela da pessoa idosa, que atuam nesses casos e atuam com uma posição sistemática de acompanhamento, e nós já recebemos algumas ações, inclusive, quando dizia respeito a pacientes, quando na mesma unidade tinha pacientes drogadictos. Eu mesmo estou acompanhando uma ação onde a unidade acolhia idosos, mas também acolhia no mesmo estabelecimento pessoas drogadictas para tratamento, funcionava quase como uma comunidade terapêutica, e o Ministério Público ingressou com ação para fechamento dessa unidade, porque estava totalmente em desacordo com a legislação sanitária, com sinais de que o tratamento não era adequado, para tentar, inclusive, ser um tanto eufemístico na descrição do que foi encontrado na unidade. Certo. Doutor Rogério, e o que é que o Ministério tem feito para familiares que têm dificuldades no tratamento dos transtornos do espectro autista, né, do TEA? Os familiares falam muito que às vezes têm dificuldades de encontrar assistência na rede pública para esse tipo de paciente, né, que tem TEA. O que é que o Verdade. Ministério... Nós temos um colega com atuação brilhante nessa área, Dr. Carlos Martel, que já há algum tempo tem buscado a solução desses problemas. O problema é que as unidades de reabilitação, elas têm uma capacidade de atendimento limitada. E quando nós verificamos a quantidade de pacientes, comparamos com a quantidade de unidades de reabilitação existentes, nós precisaríamos pelo menos decuplicar o número de unidades de reabilitação para atender a todos esses pacientes. Portanto, é um desafio imenso, porque nós sim temos plena consciência das limitações que existem em relação à administração pública, mas nós temos que acolher esses pacientes. O Carlos Martel, eles têm envidado todos os esforços, inclusive já moveu algumas ações para acolhimento desses pacientes, objetivando justamente não perder a oportunidade da devida reabilitação para aqueles usuários, para aqueles pequenos usuários, muitos deles, a grande maioria, crianças, para que eles possam, evidentemente, conseguir aproveitar o melhor da vida com a reabilitação devida. Mas o expert no tema, Dr. Carlos Martel, que atua na Promotoria da Justiça da Infância, com atribuição para a área de saúde da infância. Certo. Doutor Rogério, quer falar mais algum assunto? Eu relacionei aí alguns, mas se quiser pontuar algum que seja importante a gente mencionar para as pessoas que estão aí falando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Tiana está falando aqui do CRETEA, Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno. Ok, Exatamente. Tatiana. É uma unidade que, inclusive, foi fruto dessa atuação, desse diálogo do colega Carlos Martel com o Estado. Salvo engano, aquela unidade que funciona no Campo Grande. O problema é que ela também tem uma capacidade limitada de atendimento, e a partir do momento que ela satura, você vai precisar de outra unidade, porque aqueles pacientes não recebem alta. Eles precisam de acompanhamento permanente. E não há uma abertura de vagas naquela unidade. A partir do momento que ela satura o número de pacientes, você precisa de outro. Isso, ela botou isso mesmo, doutor. Deixa eu ver, doutor, se tem mais alguma... Olha, o doutor Valdemar aqui, ó. Conteúdo esclarecedor. Parabéns a mim, ao entrevistado. Deixa eu ver aqui.
Foi Tatiana. É uma pergunta ótima aqui, ó. Doutor Duplar, está como subsecretário de Camaçari. Muito obrigado, doutor Duplar. E uma das frentes que nós temos trabalhado é o aspecto relativo à transparência. A transparência da fila de regulação ela é fundamental, mas existe um aspecto que é o relativo ao sigilo médico. Imagine um paciente com HIV agravado. Essa fila ela não pode ser transparente para todos. Mais do que isso, essa fila de regulação ela passa por uma classificação de risco de acordo com a gravidade. O paciente que está numa condição mais grave, ele deve ter acesso primeiro, evidentemente, que tem que se levar em consideração os outros aspectos que são definidos em resolução do CFM para tornar elegível aquele paciente a uma vaga de UTI. Existem critérios regulamentados por resolução do CFM de acesso à vaga da UTI quando há escassez. E é o médico regulador o único que tem competência para definir quem deve ser aquele acesso. Esse é um dos motivos que eu faço alguma reserva à atuação pontual através de ações judiciais com objetivo, muitas vezes, de furar fila. Eu costumo citar que isso, por vezes, pode terminar gerando que eu vou criar um neologismo aqui, uma iatrogenia jurídica. O que é isso? Você tem um paciente fora de possibilidade terapêutica, com liminar, e ele termina ocupando uma vaga de um paciente que poderia se recuperar na unidade. Nós precisamos, inclusive, qualificar essa assistência das portas de emergência para saber quando o paciente está fora de possibilidade terapêutica e precisa de um leito, talvez de cuidados paliativos. Isso é qualificar a assistência, não é negar acesso. É necessário sim, garantir acesso a quem precisa, todos que precisam. Isso é fundamental. E volto a dizer, nós vamos continuar, embora seja um desafio muito grande e complexo, atuando nessa temática para tentar garantir ao nosso cidadão, que também é usuário do Ministério Público, dos serviços do Ministério Público, embora nós sejamos um órgão de controle, mas para garantir que esse usuário consiga ter o seu atendimento de saúde em tempo oportuno. Fundamental. O Sistema Único de Saúde precisa evoluir. É a maior política pública que nós temos nesse país. O Sistema Único de Saúde distribui renda por todo o território nacional. O Sistema Único de Saúde garante dignidade a pessoas que nunca tiveram dignidade. Somente a imagem de pessoas vacinando indígenas nas suas tribos, em Canoas, aquilo é de uma dignidade incrível para a nossa população. Nós tivemos imagens semelhantes aqui, onde também vacinadores foram às ilhas com barcos para poder garantir o acesso à vacinação em tempo oportuno para as pessoas que estavam sofrendo naquele momento da pandemia, aquele momento mais agudo da pandemia. Verdade, doutor Rogério. Com certeza. Com relação a senhor falou aí de cobertura vacinal, dessa questão da vacinação dos indígenas, quer falar alguma coisa sobre cobertura vacinal? Quer pontuar? Vamos lá. Nós estamos atravessando uma fase estranha de hesitação vacinal. A doutrina tem chamado de hesitação vacinal. Por uma série de motivos, seja pelo negacionismo, seja pelas fake news em relação à vacina, seja pelo próprio sucesso do Programa Nacional de Imunizações. Observe que tem muita gente que não tem ido buscar a vacinação, entendendo que está protegido. Olha, eu não preciso me vacinar porque essa doença desapareceu. Durante muito tempo, o sarampo tinha desaparecido. O Brasil recebeu certificado de país que tinha erradicado o sarampo. E a partir do momento da crise que aconteceu na nossa fronteira em relação aos refugiados da Venezuela, nós tivemos a reintrodução do sarampo. Isso é uma sinalização interessante. O sarampo é muito mais contagioso do que a Covid, por exemplo. Fala-se que o RT do sarampo seria de 17. O que é isso? Cada pessoa infectada com sarampo infectaria outras 17 pessoas. No entanto, nós tivemos a reintrodução, algumas pessoas realmente se infectaram em território nacional, o Brasil perdeu seu certificado de país livre do sarampo, mas observe que ele não se alastrou, não virou nenhum surto, nenhuma epidemia, eclodiu no Brasil.
o que chama atenção para os percentuais de cobertura, porque os percentuais de cobertura de vacinação em relação ao sarampo são baixos. Mas aí a pergunta é assim, o que está acontecendo? Por que nós temos percentuais baixos, mas embora tenha sido reintroduzido no território nacional, nós não tivemos uma epidemia explosiva em relação ao sarampo? Eu acho que é uma fragilidade dos dados também. Por quê? Quando nós chegamos para fiscalizar uma sala de vacinação, às vezes essa sala de vacinação tem uma pessoa, e uma fila imensa na porta. É aquela mesma pessoa que vai aplicar a vacina e lançar no sistema quando tem sistema. Quando não tem sistema, esse dado é lançado em uma ficha para depois ser lançado no sistema. O problema é esse. Depois quando? Nós já chegamos em unidade e encontramos várias fichas que não foram lançadas. Nós já dialogamos com municípios por todo o estado da Bahia, onde nós verificamos que efetivamente existiam fichas para serem alimentadas no sistema e que nunca eram alimentadas. Então, nós temos também uma fragilidade nos dados. Daí eu entendo que foi importante esse programa Vacina Bahia e o próprio Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público, também está com uma ação, né, o Pacto Nacional pela Vacinação, com o objetivo de nós reduzirmos essa fragilidade, ou seja, nós aumentarmos nossos percentuais de cobertura. Temos problemas que vai depender, cuja solução será muito dependente do posicionamento da indústria ou da reorganização do sistema. Nós estamos com baixa cobertura, por exemplo, de BCG. BCG é uma vacina que é aplicada na maternidade. Não tem o menor sentido se nós temos a maior parte dos partos no Brasil feitos em maternidades, feitos em unidades hospitalares, em unidades assistenciais de saúde, não tem sentido nós termos baixa cobertura de BCG. Porque o paciente está lá e tem que ser vacinado na própria maternidade, nós não perdemos a oportunidade de vacinar. Mas o que é que nós observamos? O frasco de vacina de BCG tem 20 doses. Para evitar a perda de vacina, porque também os laboratórios não querem produzir mais imunobiológicos baratos, imunizantes baratos, vacinas baratas, são tecnologias antigas, com pouco valor agregado, eles não têm mais interesse, portanto é algo que deve ser vocacionado para os laboratórios públicos. Nós precisamos novamente buscar todo o nosso parque industrial da saúde, reconstruir, requalificar, e precisamos otimizar o uso desses laboratórios públicos, porque os laboratórios comerciais não vão ter interesse em produzir vacina, porque são produtos parados, cujo valor comercial não vale a pena. E esses frascos de 20 doses, os municípios estão concentrando, porque como tem poucas doses, eles concentram, marcam um dia na semana para poder vacinar o maior número possível de pessoas e evitar a perda de doses. O que é que isso acontece? Você perde a oportunidade de vacinar um bebê recém-nascido na própria maternidade. Ele não vai para casa para depois se vacinar. É um pacto, nós precisamos desse pacto para poder resgatar a importância do nosso Plano Nacional de Imunizações, dos mais bem-sucedidos de todo o planeta. O Brasil é reconhecido mundialmente por isso. O plano é de 1970, Programa Nacional de Imunizações é de 1977. Portanto, ele garantiu a longevidade do brasileiro. O brasileiro hoje tem uma expectativa de vida ao nascer bem maior, muito por conta dessa assistência à saúde, particularmente do Programa Nacional de Imunizações. Ok, meu amigo. Acho que a gente já está finalizando aí. Só tem uma perguntinha aqui de Marcelo. Ele pergunta: após os 60 anos, planos de saúde têm direito de aumentar valores ou não? Pela lei do plano de saúde, não. O limite seria os 60 anos. A questão é quando você tem um plano que não é individual. O plano coletivo está sujeito às revisões por sinistralidade. E aí muda de figura. Talvez ele indique aí um colega que é especialista nessa área atualmente, promotor da área do consumidor, que vai poder dialogar com você sobre todas essas temáticas. Certo. Tá bom, doutor. Doutor, algum e-mail da CESAL aí, da área lá de saúde do Ministério Público, que as pessoas possam estreitar e conversar com vocês? Algum e-mail para passar?
A gente está Perdão, finalizando cortou aqui um a informação. pouquinho. Cortou um pouquinho. Contato nosso. Sim, um e-mail. Facílimo, nós temos um telefone gratuito, 127, artigo da Constituição relativo ao Ministério Público, 127, ou pode enviar e-mail para o cesal@mpba.mp.br. Pronto. E aí fala com o Ministério Público. Fala com o Ministério Doutor, Público, todas as demandas são obrigado. registradas. Todas as demandas são registradas e ficam... E tem também a página lá, Ministério Público, né? MP. Tem uma página mpba.mp.br. que as pessoas também podem fazer suas denúncias lá, nesta página. Doutor Rogério, muito obrigada. Adorei, foi muito proveitoso, muito rico, viu? Vamos voltar outra vez aqui. Muito obrigada mesmo. Manda um abração a todo mundo, a doutora Norma, tá bom? Gostei Mandarei. da nossa live. Muito Tá certo? obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E o doutor Rogério vai estar na minha coluna domingo. Leiam também lá. Tá, doutor Rogério? Um grande abraço, tudo de bom, viu? Um abraço. Tchau, tchau.